A distância do Manchester City em relação ao líder da Premier League, Arsenal, que já chegou a ser de 7 pontos, caiu para apenas 2 no desfecho da 27ª rodada da competição, isto é, a exatos 11 jogos do fim. E quando o time de Pep Guardiola se aproxima, não é um perseguidor comum. É simplesmente o campeão inglês de 4 das últimas 5 temporadas, uma equipe que transformou a Premier League no seu território. Não à toa a pergunta que já começa a surgir é inevitável. Será que o Manchester City atacará novamente? Vamos debater, discutir e nos aprofundar sobre essa verdadeira caça dos Citizens aos Gunners no certame do futebol inglês. Cara, é até difícil de imaginar, mas há 5 rodadas o Manchester City viu a sua diferença em relação à liderança da Premier League subir para 7 pontos. Após a derrota por 2-0 no Manchester Derby, que marcou ali a estreia de Michael Carrick no comando técnico do Manchester United. E eu não preciso nem ir tão longe. No último vídeo que eu gravei aqui no canal antes do Carnaval, o Manchester City chegou a estar 9 pontos atrás do líder Arsenal, depois da vitória dos Gunners sobre o Sunderland. Porém, o City reduziu essa diferença novamente para 6 pontos no dia seguinte, ao conquistar uma importantíssima vitória sobre o Liverpool por 2-1 de virada em Anfield. Em todo caso, com a série negativa de apenas 2 vitórias nas últimas 7 rodadas da Premier League, o Arsenal perdeu totalmente a gordura que ele tinha ali na ponta da tabela, já que o City neste mesmo período conquistou 4 vitórias. E ao empatar com o lanterna e praticamente rebaixado Wolverhampton, o Arsenal terminou a 27ª rodada da Premier League separado a míseros 2 pontos dos Citizens, o que significa que a briga pelo título inglês está completamente em aberto no campeonato, a julgar que ainda restam 11 rodadas para o final da temporada, são 33 pontos em disputa, então tem muita água para passar debaixo da ponte. É óbvio que para nós, como torcedores neutros, é maravilhoso que tenhamos aí uma briga direta pelo título inglês até a última rodada da competição, mas, por outro lado, é até difícil explicar em palavras o quão difícil deve estar sendo para a torcida do Arsenal enxergar o Manchester City colado ali no retrovisor. Afinal, trata-se do clube 4 vezes campeão inglês nas últimas 5 temporadas, 6 vezes campeão inglês nos 9 anos sob o comando de Pep Guardiola. Aliás, este mesmo Manchester City que se apresenta como o maior algoz do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, registrando 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 15 enfrentamentos até então. Então, cara, a pressão sobre os Gunners tende a crescer ainda mais, visto que o Manchester City receberá o Arsenal no Etihad Stadium em 18 de abril pela 33ª rodada da Premier League. Lembrando que ambos empataram em 1-1 no primeiro turno no Emirates Stadium, mas antes deste reencontro pela Premier League, eles se enfrentarão em Wembley na decisão da Copa da Liga Inglesa, que será a primeira final, inclusive, entre Pep Guardiola e seu discípulo Mikel Arteta. Diante de todo este cenário, fica evidente porque a rivalidade entre Manchester City e Arsenal, que historicamente nunca existiu, se tornou uma das maiores dessa era moderna do futebol inglês aí nos últimos anos e tende a crescer mais depois que o Manchester City derrotou o Newcastle por 2-1 na rodada anterior da Premier League e, por essa razão, depende apenas de si para encerrar a temporada dando a volta olímpica. Deste modo, a vitória sobre o Newcastle foi fundamental para recolocar o Manchester City na briga pelo título inglês. Caso contrário, a diferença em relação ao Arsenal não cairia para 2 pontos nesse momento. E por mais que o Newcastle esteja realizando uma temporada aquém das expectativas, né? Iniciou essa última rodada ocupando apenas a 10ª posição na classificação, distante do G4. É importante destacar que os Magpies vinham de uma sonora goleada por 6-1 sobre o Qarabağ pela Champions League e no primeiro turno da Premier League, por exemplo, derrotaram o Manchester City por 2-1 no St. James' Park. Então tratava-se sim de mais um obstáculo no caminho do Manchester City, que por sua vez conseguiu superá-lo
graças aos 2 gols marcados por Nico O'Reilly, ambos no primeiro tempo, que resultaram na vitória dos Citizens por 2-1 no Etihad Stadium. Por sinal, esta que acabou sendo a 17ª vitória do Manchester City, que dessa forma se igualou ao Arsenal como os times com mais vitórias na Premier League até o fechamento da 27ª rodada. Ainda assim, cara, eu não consigo ter 100% de confiança no Manchester City, ao contrário, por exemplo, do que ocorria na temporada retrasada, na época da conquista do inédito tetracampeonato inglês. Em contrapartida, eu também não consigo confiar plenamente no Arsenal, muito pelo contrário. E eu acho que existem diferentes panoramas aí envolvendo esses dois times que estão brigando diretamente pelo título da Premier League. O Arsenal, por exemplo, tem um plantel mais qualificado, o Mikel Arteta tem mais opções à sua disposição ali no elenco, isso é fato. Além do Arsenal ser um time mais combativo por ter atletas mais fortes fisicamente. E a gente sabe muito bem que a fisicalidade conta muito no futebol nos dias atuais. A equipe que mais ganha disputa de bolas, que mais desarma, que mais compete, sempre tem vantagem. Já o Manchester City tem a seu favor a bagagem de ter vivenciado a enorme pressão de não apenas ter brigado, como vencido o título inglês em situações tensas, como a atual, competindo diretamente ali com o poderosíssimo Liverpool de Jürgen Klopp, o que o torna mais seguro e confiante na parte psicológica. Ademais, o City fez algo que o Arsenal não fez neste início de ano, se reforçou na janela de transferências ao contratar 2 peças essenciais que caíram como uma luva no time. Me refiro ao zagueiro Marc Guéhi e ao atacante Antônio Semenyo. O impacto da chegada dos 2 reforços trazidos pelo Manchester City em janeiro foi imediato, fazendo valer cada um dos 95 milhões de euros investidos pelo clube inglês para contratá-los. Haja vista, por exemplo, os números de Antônio Semenyo, que em apenas 6 jogos pelo Manchester City na Premier League já balançou as redes 3 vezes e deu 1 assistência. No geral, ele acumula 10 partidas defendendo as cores do Manchester City, somando 5 gols e 2 assistências. Então a sensação é a de que o Semenyo já joga pelo Manchester City há muito tempo, dada a rápida adaptação do atacante ganês, que registra um montante de 26 partidas, 13 gols e 4 assistências na atual edição da Premier League, considerando tanto os jogos pelo Bournemouth quanto pelo Manchester City. Isso sem contar os demais números conforme ilustrado na tela. E cara, o zagueiro Marc Guéhi também não fica para trás. Depois de uma brilhante atuação na vitória sobre o Liverpool em Anfield, ele foi eleito o melhor jogador em campo no triunfo por 3-0 sobre o Fulham e no jogo seguinte já marcou o primeiro gol com a camisa do City na vitória por 2-0 sobre o Salford pela FA Cup. Isso explica porque o jovem zagueiro de 25 anos de idade mal chegou do Crystal Palace e já assumiu a titularidade no time de Pep Guardiola. A vinda destes 2 reforços foi preponderante para a melhora do Manchester City, que também se beneficiou com o regresso do lateral esquerdo Ryan At-Nouri, que passou boa parte do mês de janeiro defendendo a Argélia na Copa Africana de Nações. Com isso, o Guardiola pôde recolocá-lo ali na lateral esquerda e deslocar o Nico O'Reilly novamente para sua posição de origem no lado esquerdo do meio-campo. E cara, não querendo fugir do assunto, até o Gianluigi Donnarumma, que eu tinha minhas ressalvas por não jogar bem com os pés, está realizando uma excelente primeira temporada no Manchester City ao substituir o Ederson com total maestria. A propósito, na minha opinião, o progresso do Manchester City tem muito a ver também com a mudança tática promovida por Pep Guardiola ao abrir mão do tradicional 4-3-3, utilizado inclusive na conquista do tetracampeonato inglês, para o 4-1-3-2. Isso mesmo, com a chegada de Antônio Semenyo, o Manchester City passou a jogar com uma dupla de ataque. Na realidade, Rodri joga posicionado ali à frente da defesa, como primeiro volante, e 3 homens jogam adiante no meio-campo, dando maior fluidez e dinamismo à equipe. Bernardo Silva,
joga centralizado, e Nico Riley pela esquerda. Esses têm posições cativas ali no time titular do Manchester City. Já do lado direito do meio-campo, ora joga Phil Foden, ora joga Ryan Cherki, ora joga Antônio Semenyo, como ocorreu nesse último jogo contra o Newcastle. A verdade é que o Manchester City já poderia ter atuado dessa forma há mais tempo, antes mesmo da chegada do Antônio Semenyo, com o Marmoush jogando ao lado de Erling Haaland no ataque, até porque o egípcio joga muito melhor fazendo uma dupla de ataque ali como segundo atacante do que aberto pelos lados como ele vinha jogando até então. De qualquer maneira, essa alteração tática fortaleceu demais o Manchester City, que passou a ser um time mais equilibrado, que marca mais gols e é menos vazado nas partidas. Portanto, diante disso tudo, o fato é que o Manchester City está vivo. E quando esse time sente o cheiro de sangue, ele raramente desperdiça a oportunidade. A distância que o separa do Arsenal é praticamente mínima e agora a pressão mudou de lado. A questão é, será que o Manchester City vai fazer o que sempre faz? Porque se a história serve de guia, o desfecho pode já estar sendo escrito diante dos nossos olhos.